nós oramos agora, Pai, pela vida do Israel. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor conduza ele nessa noite, Pai. Jesus, que toda palavra seja liberada do céu aqui, através da vida dele. Eu honro esse servo de Deus. Eu honro, Jesus, aquilo que ele carrega. E eu libero, Jesus, esse lugar, essa casa, Jesus, para ele fluir através do teu nome, Pai. Usa ele em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja muito bem-vindo, cara. Vai que é tua. Glória a Deus. Gente, que alegria. É sempre um privilégio poder compartilhar da palavra de Deus, que eu acredito do fundo do meu coração é viva, eficaz e transformadora. Amém? Você crê nisso? Nosso Deus não é como os ídolos dessa geração que tem boca, mas não falam. Nós servimos a um Deus vivo, verdadeiro, que habita em nosso meio e Ele fala conosco. Meu piá. Faz parte. Mas Deus, Ele fala conosco, amém? Mesmo se o mensageiro for só um menino, eu sei que a barba e a voz às vezes disfarça um pouquinho, mas é isso, eu venho como irmãozinho em Cristo Jesus para trazer uma palavra que esperançosamente vai edificar o seu coração. E eu queria falar com você hoje a partir de Hebreus 2, no versículo 1, sabe, ali dentro do versículo, a palavra de Deus diz o seguinte: corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Então, existe uma corrida que foi colocada diante de nós, e existe uma maneira com a qual devemos correr essa corrida. Não somente por essa ocasião de Hebreus 12, mas em diversas passagens nós vemos, nas escrituras, a fé sendo comparada com uma corrida. Alguém gosta de correr? Tem corredores na casa ou não? Temos corredores na casa. Olha aí, pode ter um pouco mais, é isso? Não, temos. Independente se você gosta da corrida, o esporte, na corrida da fé, todo seguidor de Jesus tem que participar. Então é importante que a gente entenda, já que a Bíblia assemelha a fé a uma corrida, um pouquinho desse linguajar da corrida, porque eu não entendia muito isso até eu mesmo ter tido essa experiência e entender um pouquinho melhor sobre a corrida. Eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso, para trazer um pouquinho, dessa vivência. Mas eu me lembro que no ano de 2021, na época minha filha, ela estava recém-nascida, e eu lembro que foi por essa ocasião, ela devia ter uns 6 meses de idade, e eu estava numa fase muito puxada da vida, que os pais de recém-nascidos entendem muito bem como é, mas assim, para você ter noção, nessa época, sem dormir, dormindo mal pra caramba com a filhinha, eu estava com 3 empregos na época, que para referência, um a mais que o pai do Cris, e eu estava comendo errado, e eu estava nessa pegada, e eu não percebi o efeito que aquilo estava tendo na minha saúde, até um dia onde eu tive uma epifania. Nesse dia eu fui na casa do meu primo, e a galera foi entrar na piscina, e aí eu fui emprestar um calção do meu primo, que tem a mesma idade do que eu, a gente cresceu junto e ele não entrou. E aí eu fui lá e peguei um do meu tio, pai do meu primo, que tem a minha idade, que é um pouquinho mais rechonchudo, e entrou e coube perfeitamente. E esse foi o momento, porque eu não percebi o que estava acontecendo, eu estava tão ocupado com a vida que eu não percebi que eu estava engordando, e de repente eu percebi, e eu saí do banheiro preocupado. Meu tio olhou, já começou a dar risada, falou: Isa, você viu direitinho, hein? E eu olhei para ele e com desespero falei: pelo amor de Deus, tio, eu preciso emagrecer. E nessa hora ele chegou pertinho de mim, jogou o braço em cima do meu ombro, falou: eu também dizia isso, mas passa. E aí eu fiquei realmente desesperado, falei: não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso emagrecer. E eu lembro que eu já cheguei em casa falando: não, é nóis, eu vou ter que começar, vou ter que fazer alguma coisa. Então meu plano foi: eu vou correr para emagrecer. Então eu tive aquele primeiro dia que muitas pessoas experimentaram recentemente, porque começo de ano tem as novas resoluções, e é aquele dia do agora vai. Alguém já teve o dia do agora vai?
E eu acordei empolgado, eu coloquei a melhor roupa de exercício que eu tinha, eu coloquei um foninho tocando trilha sonora do Rock Balboa, que é o jeito certo de começar, né, a se aproximar do exercício que você negligenciou outra vez. E eu saí de casa e, gente, a visão era linda. Falei, é isso, eu vou correr, eu vou persistir nisso aqui, eu vou emagrecer e vamos nessa. E aí eu saí de casa empolgado, só que minha empolgação durou uns 250 metros, porque 250 metros depois, eu estava quase morrendo, eu estava quase infartando, caindo no chão, eu tinha vontade de parar e estender o meu corpo no meio da rua, assim, para respirar, passando mal. E foi um dia de profundo desânimo, porque foi o momento onde eu percebi uma enorme distância entre onde eu estava e onde eu gostaria ou deveria estar. Alguém já passou por isso? A gente acabou de passar por isso, né? No começo do ano, com as novas resoluções, né? Novos desafios, e às vezes a gente tem esse momento de desilusão, né? Desacreditar, não tem como. E foi um momento muito triste, muito decepcionante. Eu quero chamar a sua atenção para a palavra de Deus em Jeremias 12, no versículo 5. A palavra de Deus diz o seguinte: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? E se tão somente numa terra de paz estás confiado, o que farás na enchente do Jordão? Amados, a ideia do texto é que existe uma progressão. No mundo natural existe uma progressão e no mundo espiritual não é diferente. Mas o texto está dizendo, não adianta tentar apostar uma corrida com cavalos que correm mais rápido do que homens quando estão a pé, se você não consegue, os cavalos, se você não consegue ganhar na corrida de homens que estão a pé. Porque se você não consegue fazer uma coisa mais fácil, você não vai conseguir fazer a mais difícil. E foi nesse momento que eu percebi que eu tinha que adotar uma progressão na minha frente, porque se eu quisesse correr para emagrecer, primeiro eu ia precisar conseguir correr sem falecer. Tinha que acontecer, não adiantava pensar, não, eu vou correr, vai ser lindo, vou ficar fit, se eu não conseguisse correr. E sabe, nós entendemos isso no mundo natural. A gente sabe que não dá para alguém que é sedentário decidir, nesse final de semana eu vou correr uma maratona. Não dá para alguém que não se familiarizou com um assunto, uma matéria, ir lá fazer uma prova e ir bem, a não ser por absurdos da sorte, né, de chutar e acertar. Mas naturalmente não tem como, a gente entende essas coisas. Não tem como você ir lá e tentar fazer bem algo que você não aprendeu. Só que interessantemente, apesar de entender essa lógica de progressão no mundo natural, de novo e de novo, parece que a gente tem essa ideia que, espiritualmente falando, a gente vai comer tipo o cogumelo do Mario, virar um gigante espiritual e sair correndo as maratonas espirituais, né? Sair ganhando as provas espirituais sem se entregar ao processo de crescer. E naquele momento, gente, eu tive aquele desengano, sabe, aquele desânimo. E amados, não só no esporte, isso é comum no esporte, mas quantos de nós já não viramos o ano falando, agora vai na nossa vida de oração? A gente está lá percebendo que negligencia o nosso tempo de oração, então nova resolução, esse ano eu vou orar 1 hora todos os dias. Mas a pessoa não tem o hábito de orar 15 minutos, ela vai pular para 1 hora todos os dias. Aí começa lá, 1º de janeiro, empolgação. Tá igual eu no dia da corrida, coloca a roupinha da oração, coloca o fone de ouvido da oração e entra lá e ora por toda aquela lista de intercessão. Todo mundo que está na listinha, olha no relógio, 10 minutos. Aí, acho que vai ser mais difícil do que eu pensei, talvez. Aí começa a orar agora no espírito, o negócio pega no tranco, fica tão incrível aquele lugar que a pessoa pensa, não, agora eu passei de 1 hora. Olha no relógio, passou mais 5 minutos. E aí bate um desânimo. Nossa, qual que é o desânimo? É perceber uma distância enorme entre onde você está e onde você gostaria de estar. Alguém já passou por esse desânimo? Não, esse ano eu vou ler a Bíblia direito. Aí uma dificuldade de ler. Gente, assim, não tem momento, acho que evidencia mais a nossa dualidade de natureza, o conflito de natureza, do que esse. Você está lá de manhã, já acorda desejoso das coisas do alto, passa um cafezinho, coloca o cafezinho na mesa, torradinha na mesa, Bíblia na mesa, aí você tira uma fotinha para o Instagram, #devocional, #tempo com Deus, e você começa a sondar os inimagináveis, profundos mistérios da palavra de Deus, e o negócio está incrível, o ambiente mais vivificante possível para o seu espírito, mas dá 15 minutos,
a mão do Instagram começa a tremer. A vontade de ir no WhatsApp, no grupo da família, para ver quais são as 5 notícias de tragédia que sua tia já mandou. Sabe, olhar do seu e-mail, ver se vai ter que trabalhar hora extra ou não. Vontade de ir para outro lugar. Por quê? Conflito de natureza. Repete comigo, conflito de natureza. Amados, era isso que estava acontecendo comigo ali. Era isso que estava acontecendo. Eu tenho certeza que em algum lugar lá dentro eu era uma pessoa fit, mas lá de fora não. Então eu pensava, vai ser lindo, mas quando eu saía não era lindo. Gente, eu ofegante, quase morrendo, ainda conseguia ver minha casa, não estava nem correndo muito, passando mal. E tudo que eu conseguia pensar é, como é que tem gente que acorda às 5 horas da manhã para fazer isso de propósito? Como? Que coisa horrível, morte, destruição. Mas por quê? Porque era desconfortável. Nesse momento eu estava passando pelo conflito de natureza. É isso que a palavra de Deus nos ensina acerca da nossa corrida espiritual e o preparo. Gálatas 5:17 fala que o espírito milita contra a carne o tempo inteiro, porque eles têm naturezas opostas, naturezas diferentes. O que são essas naturezas diferentes? Paulo vem falar sobre isso em Romanos, no capítulo 7, do versículo 19 em diante. Falando, parece que as coisas boas que eu quero fazer, eu tenho dificuldade em fazer. Parece que as coisas ruins que eu não quero fazer, eu tenho dificuldade em não fazer. Aí ele diz o seguinte: miserável homem que sou, quem pode me livrar da humilhação desse corpo perecível? Por que Paulo atrela essa dualidade de natureza a um corpo perecível? Mais tarde ele vem dizer que a carne é regida por outra lei, que é a lei do Espírito. O Espírito é regido pela lei do Espírito, mas a carne ainda é regida pela lei do pecado. Eis a nossa necessidade da ressurreição dos mortos. O motivo pelo qual temos grande esperança nesse dia é que esse conflito de natureza é findado, glória a Deus, com o solo de trombeta de Cristo Jesus. Nesse dia nós vamos ter uma carne, uma natureza exterior que é condizente com a nossa natureza interior e não concorrente. Mas hoje ela é concorrente. É isso que ele está dizendo quando ele diz que o espírito milita contra a carne o tempo inteiro. Quer dizer, o tempo inteiro eles estão brigando. E a gente vê isso. Então, você sabe, às vezes você começa a orar, você sabe como aquele ambiente é extraordinário para você, mas a carne está profundamente entediada, querendo dar o fora, não é mesmo? É o mesmo sentimento quando você está lá na corrida. Aquilo é bom para você, mas a sua carne está sofrendo e dá vontade de parar. Mas, amado, sabe o que é interessante? Que o único jeito de cobrir a distância entre onde estamos e onde deveríamos estar é indo para frente, é cobrir a distância, é persistir. Por que o exercício era horrível para mim? Porque eu não tinha condicionamento, meu corpo não era apto para desfrutar do exercício. Agora, como que eu poderia me tornar apto para desfrutar do exercício? Fazendo exercício, fazendo o que mortificava a natureza do meu gordinho exterior e moldava ela segundo a pessoa fit que eu era em algum lugar lá dentro. Amados, é exatamente isso. Outro dia, pastor, um amigo meu, eu estava dando uma força nele, assim, no discipulado, ele querendo crescer na vida de oração. Eu falei, ei, mano, você passou tempo com Deus hoje? Você orou? Ele falou, mano, quase. Aí eu já olhei para ele com aquela cara de conte-me mais, como que você quase orou hoje? Ele falou, não, mano, eu acordei, aí eu fui orar, só que eu percebi que eu não estava com vontade. Então eu não quis fazer do jeito errado, aí eu não orei. Agora imagina comigo um aluno de um personal trainer chegando nele falando, eu quase treinei hoje. Ele vai olhar, quase treinou? Eu estava indo para a academia, mas eu percebi que eu não estava com vontade. Você acha que esse personal vai olhar para ele e falar, quão zeloso és tu para com os caminhos da vida fitness? Não, ele vai olhar e falar, cria vergonha na cara. Você tem que fazer com ou sem vontade, porque a nossa vontade, ela não é constante o suficiente para ser confiável a ponto de fazer uma decisão do que precisa trazer transformação na nossa vontade. Faz sentido? Então, amados, o jeito errado é não orar. Eu estava sem vontade. Tudo bem, tem que orar do mesmo jeito, porque do mesmo jeito o que nos torna apto para desfrutar do exercício físico, com condicionamento ao exercício físico, o que nos torna apto para desfrutar do ambiente de oração é a oração. E o que nos torna apto para desfrutar do ambiente de leitura da palavra é, adivinha só, a leitura da palavra.
Então nós nos submetemos ao desconforto para que haja crescimento. Você já percebeu que onde tem crescimento na sua vida não tem conforto? É a preocupação que a gente tinha que ter quando a vida começa a ficar confortável demais. Já dizia minha avó Zenique, o que dói é o que cura, o que aperta é o que segura. O que traz restauração, cura, normalmente vai ser desconfortável. Agora, amados, aquele era o momento de falar, deixa para lá, ou de correr com perseverança a corrida colocada diante de mim. Na corrida espiritual, o único caminho é para frente. Na verdade, é isso que a palavra de Deus nos orienta em Romanos 12:2, falando que nós não nos conformamos com os padrões desse mundo, mas nós precisamos renovar a nossa mente, nós precisamos nos entregar à renovação interior para que possamos desfrutar do que realmente é bom e é a vontade do nosso Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Então, espiritualmente falando, não tem opção de ficar no sofá e não ter condicionamento. A gente precisa se renovar através da exposição às disciplinas espirituais, amém? Então, naquele momento, amados, era o momento de decidir. Agora, eu decidi seguir, e tem outro motivo bíblico pelo qual nós continuamos seguindo. 1 Coríntios 9, no versículo 26, diz o seguinte: por isso eu não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. O que é correr sem objetivo? É correr sem meta. Amado, se você está correndo sem meta, para onde você está indo? Se você está lutando como quem dá golpes no ar, contra quem você está lutando? Quem é o seu inimigo? É isso que a Bíblia está nos ensinando, que a gente não vai fazer as coisas sem meta, sem entender para onde estamos indo, porque senão a gente não vai sentir a pressão do que precisa ser feito, ou a gente vai estar desperdiçando o nosso esforço. A gente não vive a deriva, nós sabemos qual é a nossa linha de chegada. E amados, eu tinha um alvo, meu alvo era correr para emagrecer, e para correr para emagrecer eu precisava conseguir correr. Então eu tive que fazer as pazes com o que era a minha realidade e começar onde eu estava. E aqui está um segredo importante. Em primeiro lugar, na nossa corrida espiritual, no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos decidir para onde estamos indo. Nós precisamos ter um alvo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: tem um alvo. Mas eu sei, eu detesto quando eu estou ouvindo alguém pregar, ele fala com a pessoa que está do seu lado. Eu fico internamente toda vez, fala com a pessoa que está do seu lado, eu detesto. Mas quando o microfone está na minha mão, o poder me corrompe, quando eu vejo já foi. Então, se você não conhece a pessoa que está do seu lado, já dá oi. Vocês vão conversar tanto hoje, vão sair daqui quase melhores amigos, né? Já se apresenta. Mas nós precisamos ter um alvo, saber para onde estamos indo, porque quando nós sabemos para onde estamos indo, desistir não é uma opção. Então, desistir não era uma opção, eu precisava me expor a essa transformação de natureza através do processo doloroso, porque era só isso que me tornar apto para desfrutar do processo. Então, continuei indo. E aqui outro segredo importante da corrida espiritual: comece onde você está. Amados, não tem outro lugar para começar. Não tem. Você pode fingir que você está mais na frente, você pode, mas naturalmente a vida vai te levar de volta para onde você realmente está. É igual o cara que num final de semana, né, ele tá ali cortejando a moça, tentando conquistar o mozão para começarem um relacionamento. E aí no final de semana ele leva ela para sair, ele é todo romântico. Mas não adianta fingir no final de semana ser romântico, se depois ele não for continuar a ser. Até, né, a luta de muitos homens já casados, a dificuldade de entender as mulheres, né, na nossa simplicidade, às vezes a gente não está entendendo. Pensando, não estou entendendo, parece que ela está meio... não está muito feliz, impressionada, mas eu fui tão romântico no final de semana. O problema não foi o que foi feito no final de semana, é só durante a semana mesmo, quando você não é romântico, quando você não está prestando atenção nela. O ponto é, não adianta fingir que você está num lugar onde você não está. Não adianta tentar transparecer ser algo que você não é, porque você vai voltar para onde você está. É igual o cara que achou que ia ser uma boa ideia mentir no currículo que ele falava francês, e ficou lá lindo até o dia que chegaram e você fala francês, né? Ele... então assim, não, a gente vai precisar aqui. Esse foi o dia que tirou do currículo a mentirinha que ele deixou lá. Porque não adianta fingir que a gente está num lugar que a gente não está. E não adianta
a gente na corrida espiritual fingir que a gente está num lugar que a gente não está. Não adianta a gente falar, não, eu vou correr essa distância, se a gente não tem condicionamento. É o choque que a gente toma depois da conferência abençoada que a gente vai. Você está no clima de conferência, irmão, parece que você vai voar. Não é porque ali você está num ambiente que foi preparado para você. E quando você volta para casa, bate o desânimo, porque você volta para o ambiente que você preparou para você. Então não adianta fingir que você está no pique da conferência, quando em casa você não cultiva a espiritualidade, não cultiva o relacionamento com Deus. Você vai voltar para onde você realmente está. Então esse é o único lugar de começar. E amados, o que eu tinha para começar, a minha primeira meta, na verdade, eu nem coloquei uma quantidade que eu ia correr. Era só correr sem morrer, sem falecer. Correr. Então eu saí e comecei a correr. Primeiro daí eu estabeleci 1 quilômetro de corrida. Mas eu dava umas pausas que eu não conseguia completar. Eu estava completamente fora de forma. Mas eu fui fazendo isso. Eu fui fazendo o que eu conseguia fazer. E aí, eventualmente, eu cheguei, não, eu consigo correr 1 quilômetro. E eu fiquei fazendo isso, né? E eu continuei nessa. 1 quilômetro. Era o que eu tinha para correr. Nossa, mas parece tão pouco. Mas, amados, eu não sei onde que a gente inventou que parece que a gente esqueceu que pouco é mais do que nada. Pouco é mais do que nada. Às vezes o cara está lá, eu queria ler a Bíblia, mas parece que eu consigo ler tão pouquinho. Mas, amados, pouco é mais que nada. É melhor pouco do que nada. Eu tenho tanta dificuldade de orar. Mas é melhor orar alguma coisa. Você só vai esticar o seu tempo de oração se você orar alguma coisa. Aí a gente fica nessas, é tão pouco, acho que nem faz diferença fazer. E não dá o nosso melhor. E, amados, parece que a gente tem essa mania meio megalomaníaca. A gente quer tudo coisa grande. A gente quer tudo os grandes projetos, os grandes momentos. E a gente olha para as coisas pequenininhas e despreza elas. Mas não é isso que o nosso Pai Celeste nos ensina a fazer. Em Zacarias 4:10 ele diz, não despreze o dia de pequenos começos, porque Deus ama ver a obra começar. Deus ama ver a coisa começando. Enquanto a gente olha às vezes com desprezo para as pequenas coisas, o Senhor se alegra com elas, pensando, olha só que legal, está começando. E Ele já sabe para onde a coisa vai. Mas, amados, a gente precisa saber entregar os nossos poucos. Em Lucas 16:10, o Senhor Jesus nos ensina que aqueles que são fiéis sobre o pouco também serão fiéis sobre o muito. Mas você vê, o segredo aqui não está no muito ou no pouco, ele está na fidelidade. Porque não é fiel sobre as coisas maiores, que não é sobre as menores. A nossa preocupação, então, não tinha que ser se o que eu tenho para oferecer é muito ou é pouco. Apenas se eu estou sendo fiel para com o que eu tenho para oferecer. O que eu tenho para oferecer. O sucesso espiritual, ele não é medido pela quantidade, mas pela qualidade das nossas entregas. Pela qualidade, pela fidelidade. Em Marcos 12, do 41 ao 44, nós vemos esse episódio extraordinário, onde pessoas estão ofertando, e a Bíblia diz que Jesus está lá sentado na beira do gasofilaço, vendo o como as pessoas ofertam, não o quanto. Ele olha o como. E vem pessoas que estão despejando riqueza sobre o altar, mas vem uma viúva que coloca ali 2 moedinhas. 2 moedinhas. E Jesus diz para os discípulos, essa aqui deu mais que todos os outros. Porque não é sobre a quantidade que é entregue, mas a fidelidade, a maneira que nós correspondemos de acordo com o que temos. Então, às vezes a gente está assim, olhando para um despejando riquezas de um lado, outro despejando riquezas do outro, o outro bem com Deus, o outro usado por Ele o tempo inteiro, e a gente abre a nossa pochetinha e tem 2 moedinhas. Aí a gente pensa, que diferença vai fazer essas 2 moedinhas? E fecha, deixa para lá. Amados, quando a gente faz isso, a gente age exatamente igual ao servo que enterrou seu talento. A Bíblia diz que daqueles servos de Mateus 25, do 14 ao 30, cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Quer dizer, o que recebeu um tinha capacidade para lidar com aquilo, mas ele nem faz nada. Só um, o outro aí vai render um monte às vezes. Amados, a gente não pode enterrar os nossos talentos, a gente não pode fechar a nossa bolsinha quando o que a gente tem para dar é pouco.
Até porque se a gente não for fiel com o pouco, ele nunca vai virar outra coisa. Ele nunca vai virar. Então nós precisamos saber começar onde estamos e não nos compararmos com os outros. A comparação não é algo que faz parte da cultura do reino dos céus. Cada um tem que prestar contas acerca de sua própria caminhada. Sua própria caminhada. Cada um tem que prestar conta do seu propósito, da sua lanterna. Então eu não preciso responder pelo outro que está fazendo o que ele está fazendo, só por mim, só pela minha parte. Então nós precisamos entender isso. A comparação, ela é inútil. Não faz diferença. Eu não vou responder pelos outros, só por mim. Então eu preciso saber ser fiel com o que eu tenho para dar. E aquela corridinha minha foi crescendo. Eu cheguei em 1,5 km. E eu lembro que no começo de 2022, eu percebi que eu estava melhor condicionado. E eu fiz uma decisão, porque o meu melhor cresceu. Então eu fiz um pacto comigo mesmo, nada menos do que 3 quilômetros. E foi isso. Se eu saísse pela porta, eu não podia correr menos do que 3 quilômetros. Diariamente eu saía e eu só podia voltar para casa se eu tivesse feito meus 3 quilômetros. E no começo era difícil. Sabe, eu acordava e pensava, não, eu tenho que correr, que horror, essa coisa horrível, como é que... E eu fui insistindo naquela coisa horrível, só que, amados, algo começou a acontecer. De repente eu já não estava mais acordando, pensando, não, tem que correr, mas comecei a acordar empolgado para ir correr. Virou a extensão do meu devocional. Depois de passar tempo com Deus, eu saía correr com o meu foninho, ainda com os louvorzinhos tocando, e era parte do meu devocional com as pernas mexendo. E virou esse ambiente relaxante, onde eu desestressava, organizava o meu dia na minha cabeça, ainda passava aquele tempinho com Deus, via a terra passar, começou a virar um negócio terapêutico. E de repente eu me encontrei num lugar que eu não imaginava, onde por mais que eu estabeleci nada menos do que 3 quilômetros, eu comecei a me pegar querendo correr mais do que 3 quilômetros. Às vezes nós precisamos fazer uma decisão pela disciplina, nada menos do que 3 capítulos. Mas conforme nós somos transformados e nos tornamos aptos para desfrutar da leitura bíblica, a gente se encontra num lugar que, por mais que a gente decidiu nada menos do que 3, a gente se pega lendo 7. Nada menos do que 15 minutos de oração, de repente a gente se pega orando mais. Por quê? É a consistência, a persistência, a fidelidade que agora está nos tornando apto para desfrutar, amados. Na corrida espiritual é exatamente desse jeito. A disciplina nos conduz ao deleite, mas a gente não chega num lugar de deleitar nas disciplinas espirituais sem antes nos submetermos à disciplina. A gente não aproveita sem antes aprender a respeitar aquele processo desconfortável. Porque isso é entrar em forma espiritualmente. Existe um processo espiritual. Mas quando a gente se submete, isso vai acontecendo. Vamos sendo transformados, renovados e nos tornamos aptos para desfrutar. Mas temos que oferecer o nosso melhor. Aí, amados, eu comecei a sair, de repente correndo 4, 5, 6, 7. Falei, Um dia uns amigos da igreja estavam indo para o parque, eu fui junto com eles, eles foram correr 10 quilômetros, foi em março. Eu fui e corri com eles, e eu fiquei chocado. Eu não quase morri, foi de boa, foi tranquilo. Eu não percebi como a fidelidade no pouco estava me preparando para distâncias maiores. Então depois disso, eu decidi tentar ver onde que estava o meu novo melhor. E no final de semana seguinte, eu fui tentar correr 15 quilômetros no parque. E eu consegui, foi muito legal, foi muito divertido, mas eu encontrei novos desafios, porque novas distâncias trazem novos desafios. Algo que eu não experimentava nas minhas corridas pequenas. Eu lembro que no quilômetro 12, mais ou menos, o meu calcanhar começou a sangrar e eu comecei a ficar todo assado, e a corrida ficou extremamente desconfortável. E assim que eu cheguei em casa, eu bati no Google, qual que é a cuequinha certa para correr? Tinha que ter. Eu falei, não é possível que as pessoas fazem isso toda hora e se sentem desse jeito. Tem que ter alguma coisa que eu estou perdendo. Amados, esse é um amadurecimento. Tem preocupações que a gente não tem quando a gente está começando. Tem ajustes que não são necessários até que a gente já esteja se mexendo. A corrida espiritual é assim, Provérbios 3,5, confia no Senhor e Ele endireitará o seu caminho. A gente precisa ser ajustado. Então eu fui lá, descobri qual que era a meia certa, o short certo, a cuequinha certa, descobri até qual que era a comida certa.
E aí fui no final de semana seguinte me vingar daquela minha corrida. E corri tranquilo, sem sequelas, sem precisar andar que nem um pinguim até o carro depois de correr. Tudo tranquilo. E amados, Hebreus 12, o texto que a gente começou lendo, diz algo interessante. A palavra de Deus diz o seguinte: livremo-nos de todo o peso extra que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Amados, toda a linguagem aqui de Hebreus 12 é esportiva, é olímpica. Ele está falando da corrida no estádio. Ele fala de correr rodeado de testemunhas, cercado de gente. Toda a linguagem é muito do que era a época, o hype de ir assistir os corredores olímpicos. Então aqui tem duas palavras que são especiais e importantes para a gente entender sobre o que nos atrapalha na corrida. Ele fala primeiro do peso extra, e a palavra no grego aqui é ócos, é literalmente protuberância ou exuberância, gordurinha extra. Alguém acordou hoje e falou: não, eu só vou emagrecer se Deus mandar um sinal. Aí vem um pregador falar de protuberância. Deus te abençoe. O que ele está dizendo? Amados, tudo bem correr um pouquinho maior. Era o que estava acontecendo comigo. Eu estava correndo para emagrecer. Mas é melhor quando a gente se livra dos excessos para correr. Então, o peso extra, a protuberância, a gordurinha, são as coisas que não são ilícitas, mas desaceleram. Eu comecei a correr pesadinho, complicado, a situação estava feia. Mas conforme eu fui sendo fiel, eu fui realmente afinando e perdendo gordura e emagrecendo. E correr começou a ficar mais leve. Amados, essas são as coisas que não são erradas, mas atrapalham, desaceleram. Sabe, o peso extra é muito como as distrações na nossa jornada espiritual, na nossa corrida espiritual. Sabe, dá para correr distraído, mas você corre melhor quando você está focado. Sabe, tem excessos que nos atrapalham. Às vezes o excesso do descanso, a distração com o entretenimento, uma coisa que sufoca a semente do reino em nossos corações, a fascinação pelas riquezas. Tem coisas que distraem. E até dá para você correr. Dá para falar: não, ele está andando, mas ele ia estar num pace muito melhor se ele tivesse um pouquinho mais fino. Então, amados, nós precisamos entender que às vezes a corrida ela está pesada. Não é pela corrida que Deus desenhou. Porque eu experimentei correr gordinho e correr mais afinado, e correr mais afinado é mais legal. Sabe, às vezes a corrida está difícil pelos excessos que a gente está decidindo trazer. Sabe, tem gente que fica insistindo em relacionamentos, amizades, que o Espírito Santo já mandou cortar, e ele fica tentando trazer o peso extra. Práticas que o Senhor já mandou cortar, e ele fica tentando trazer o peso extra. Mas a segunda coisa que nos atrapalha, e na verdade essa nos impede de correr, é o pecado. E pecado é uma palavra quase mística no português, né? Nebulosa, pecado. Parece um negócio tipo altamente espiritual, mas eu amo a palavra no original grego hamartia, porque ela é extremamente pé no chão. Ela significa errar o alvo, errar, falhar. Então sabe quando você embrulha o papelzinho, o guardanapo, aí você joga no lixo e você erra na frente de todo mundo? Aí você pega no chão, só que você ficou nervoso, que você já errou, você vai colocar e você erra de novo, né? Aquilo ali, errar de jogar, é hamartia, errar o alvo. Quando alguém joga uma bola de basquete na cesta e erra, aquilo é hamartia, errar o alvo. Se alguém está dirigindo e faz a curva no lugar errado, hamartia, é errar o alvo, não atingir a meta. Então, hamartia, o pecado, ele é a falha em atingir a expectativa, ou a falha em caminhar no que foi determinado. O pecado nada mais é do que não caminhar no que Deus idealizou para nós, no que Deus sonhou para nós, no que Deus nos ordenou a fazer. Mas nesse contexto dos corredores, outro dia eu estava falando com um amigo, e ele é um estudioso do grego, um cara que eu considero um erudito, um gênio. E ele estava falando comigo, ele falou: Israel, no contexto do estádio, o que seria hamartia? E a gente começou a falar das possibilidades. Ele falou: Israel, os corredores ganhavam uniformes para correr. Hamartia seria tipo correr com a roupa errada. E quando ele falou isso, eu lembrei do meu calcanhar sangrando, das assaduras na perna, de piar de prédio. E falei: E amados, a verdade é que nós recebemos vestes brancas para essa corrida. E enquanto a gente insistir em trazer pecados de estimação, a corrida que devia ser proveitosa vai ser desconfortável, dolorosa.
E não adianta a gente falar, Deus, essa corrida machuca. Ele falou, machuca porque você está trazendo o que você não devia estar trazendo. Machuca porque você está fazendo o que você não devia estar fazendo. E a verdade é que quando nós vestimos a camisa do time, as vestes brancas que recebemos, a corrida ela é proveitosa. Então, amados, precisamos olhar para as nossas vidas, cortar os excessos e deixar para trás todo o pecado de estimação que não tem parte na cultura olímpica da nossa família, amém? E nesse dia, quando eu corri 15 quilômetros, eu fiquei curioso, porque eu estava bem. E agora eu decidi que eu tinha um novo melhor. Eu corria de 3 a 5 quilômetros nas minhas corridas diárias durante a semana, e no final de semana eu ia correr pelo menos 10 quilômetros, 10 a 15, e ficava nessa brincadeira. Aí um dia, por meados de abril ali, eu escutei um amigo falando que no aniversário de 34 anos dele, ele foi correr 34 quilômetros. Falei, tipo assim, eu já tinha visto alguém que foi comer 34 fatias de pizza no rodízio, mas essa eu achei muito legal. Correr a sua idade, meu coração pulou, e eu olhei para ele e falei, mano, eu já estou falando com você que é um compromisso, a partir de hoje, eu vou fazer esse trem aí, eu vou correr minha idade até eu não aguentar mais. Ele falou, irado, mano, vai lá. E aí, em maio de 2022, quando chegou meu aniversário, eu estava completando 24 anos. Então, eu fui para o parque correr 24 quilômetros. E, gente, foi um contraste tão absurdo daquele gordinho que começou a correr, porque queria correr para emagrecer. Para a galera que gosta de correr, nesse dia, imagina, eu comecei a correr no começo do ano, e nesse dia eu corri 24 quilômetros com pace de 5,40. Eu fiquei surpreso. Para quem não entende corrida, quer dizer que cada quilômetro foi feito em 5 minutos e 40 segundos em média. E eu fiquei surpreso. Um negócio tão desfrutável, que eu curti tanto. Corri de manhã, depois fui trabalhar, amei. E depois desse dia, eu fiquei metido. Porque aí eu comecei a pensar, não, agora eu sou um corredor. Amados, na verdade, até o meu alvo amadureceu. Antes eu comecei a correr porque eu precisava emagrecer. Mas agora, eu estava tão apaixonado por correr que eu queria emagrecer para correr. Não correr para emagrecer, você está entendendo? Os nossos alvos em Deus, eles vão amadurecer. Muitas vezes a gente começa um jejum pensando, eu preciso de um direcionamento, eu preciso de um livramento, eu preciso disso, aquilo. E na metade do jejum você está, eu preciso de Jesus. Isso aí está tranquilo. Porque você começa a ser convicto do que você realmente precisa. E, amados, muitas vezes a gente começa assim, pensando que o alvo é aqui, mas quando confiamos no Senhor, Ele endireita o nosso caminho. Os nossos alvos vão amadurecer. Isso é maturidade. E novas distâncias vão trazer novos desafios, fique tranquilo. Às vezes o cara está lá, não, eu não estou entendendo, eu estou fazendo tudo tão certinho, e parece que a luta para todo lado. Glória a Deus, é porque você está fazendo tudo tão certinho. Você está crescendo, agora você aguenta brigar com gigantes maiores. É a resposta da sua oração a esses desafios. Amados, terra boa onde tem gigante. Bom mesmo é quando a gente tem briga e sarrafo com o cão. Se você não tem briga com oposição, você tem que estar preocupado com a direção que você está indo. Então, é boa notícia, novas distâncias trazem novos desafios. Mas aí, amados, depois desse dia eu fiquei meio insuportável. Eu comecei a sair para correr 15 quilômetros, levando minha filha no carrinho de bebê, né, e assim, dando volta. E agora, durante a semana, às vezes eu ficava tão pilhado, que numa quarta-feira eu saía correr, tipo 18, 20 quilômetros. E eu fiquei nessa. Até que, por meados de agosto, 2 amigos meus falaram, Isla, em novembro tem uma maratona. E você vai correr ela com a gente. Eu falei, gente, não, imagina, maratona, uma corrida de 42 quilômetros, para com isso, eu comecei a correr agora, talvez um dia, mas agora não. Eles falaram isso, você vai dar conta. Eu falei, não vou dar conta. Eles falaram isso, se você não der conta, pelo menos você vai bater o seu recorde nesse dia. E você vai se ambientar com o ambiente da maratona, com a experiência da prova. Você não quer correr um dia? Eu falei, sim. Eu falei, então, já vê como é que é. Eu falei, o miserável tem razão. Ele me convenceu e não me deu nem espaço para mudar de ideia. Ele já me inscreveu na hora, pagou a minha inscrição, falou, pronto, já está inscrito, vamos nessa. E aí, amados, eu fiz uma planilhazinha eu mesmo, pensei, bom, vamos tentar preparar para esse trem, porque agora é verdade. Eu comecei a entrar nesse pique e foi um tempo engraçado. Em setembro nasceu o meu piá, que estava chorando no começo do culto. E às vezes eu lembro que ele com poucos, né, ele com poucas, com o primeiro mesinho ali, a recomendação que deram dele pegar, né, um ar fresco, um solzinho, eu botava ele num carrinho e saía correr devagar com ele, e a gente ficava ali, né, tempo rodando. E eu fiquei nessa, às vezes eu saía ministrar de manhã, aí à tarde eu saía correr 25 quilômetros e à noite eu ia pregar de novo. Eu fiquei nessa, tentando esticar os meus limites, mas em novembro, no dia antes da maratona, eu estava ministrando em Belo Horizonte,
num evento de 12 horas de palavra, intercessão, adoração, e a gente pulando lá o dia inteiro, no meio do pula e da presença de Deus. Eu pensava, meu pai, tem que correr aquele trem amanhã, eu acho que eu devia conservar minhas forças. Eu pensava, não, essa aqui é a melhor parte, eu não vou perder isso por jeito nenhum. Eu ficava lá. Na hora que eu fui pregar, acabou a luz, assim que eu comecei, eu falei que eu ia falar sobre ser luz do mundo, e eu comecei a falar sobre como nós, né, a gente não para por nada. Imagina parar de pregar porque acabou a luz. Então, para toda a galera que estava lá, eu preguei no gogó, ministrei um louvor no final do gogó. Aí a gente levou um negócio para a rua, trouxeram um megafone, e foi um agito o resto, né, da noite, a presença de Deus. E aí eu saí, peguei fui para o aeroporto Belo Horizonte, peguei um voo para Curitiba. Eu não estava morando aqui na época, eu morava em São Paulo, mas a corrida foi aqui. E eu lembro que eu cheguei aqui no aeroporto, já era 00:30. Até eu chegar na casa que eu fiquei hospedado e arrumar minhas coisas, já era quase 2 da manhã. Gente, a largada da maratona era 5 da manhã. Aí eu olhei e falei, cara, não vai dar. Mas assim, eu tava de boa, porque se eu perdesse o evento que eu tava, né, fazendo a vontade do meu pai, eu tava muito no lucro, eu tava muito tranquilo. Então eu peguei o meu celular e para os meus 2 amigos eu escrevi uma mensagem. Falei, não vou estar lá amanhã, mas vocês corram, né? Eu até escrevi Hebreus 12 para eles, com perseverança, corrida posta diante de vocês e tal. Na hora que eu fui enviar a mensagem, eu parei e eu, de conversei com o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, se você fizer cada horinha de sono valer por umas 3, dá para ir? Não foi nenhuma oração, foi só um comentário. E para minha surpresa, o Espírito Santo me respondeu alto e claro. Ele falou, eu vou. Como é? Ele falou, eu vou fazer cada hora de sono valer por umas 3. Eu na hora tirei o meu relógio, que é aqueles relógios de nerd que mede como você dorme, como você gasta caloria, como você corre, para não atrapalhar a minha fé. Coloquei um despertador e deitei para dormir. Amados, quando eu acordei, eu já sabia que eu tinha vivido um milagre. Eu comecei a dar risada, eu estava zerado. Você não está entendendo? Eu acordei de um jeito que eu não acordo nem antes nem depois. Eu tenho 2 nenéns em casa, eu não sei o que é dormir, eu não sei o que é acordar daquele jeito. Eu acordei, sabe quando você está quase meio dolorido de tanto que você dormiu? Descansado. E a gente fica surpreso, né? Mas o Senhor nos diz que quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas, além da nossa necessidade, até os mimos, né? O Senhor trata a gente com carinho. E eu acordei num gás, eu me senti patrocinado pelo reino dos céus para correr aquela corrida. Então eu pedi um Uber e já saí pilhado, já preguei no Uber, estava com muito trânsito antes da prova, e eu desci, já corri 1 quilômetro antes de começar, cheguei contando testemunho, pregando para toda a galera, e deu a largada da corrida, né, às 5 da manhã. Gente, o começo de maratona é lindo, é igual o começo do ano, é igual um começo de projeto, é uma musiquinha motivacional lá do tuts, 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 e todo mundo vai conseguir, todo mundo vai vencer. Só que aí ao longo do caminho você começa a ver a galera vomitar, ao longo do caminho você começa a ver a galera desmaiar, ao longo do caminho você começa a ver as ambulâncias, ao longo do caminho você vê tudo acontecendo ao mesmo tempo, o cara vomitando, desmaiando, e a ambulância vindo recolher, e o clima vai ficando mais pesado. Você vai vendo gente desaparecer. Mas, amados, eu estava empolgado. Eu ficava recitando assim os textos da Bíblia sobre a corrida, né? Pensando na corrida da fé. Na verdade, eu preparei essa mensagem nesse dia enquanto eu estava correndo. E eu pensando nisso, pensando, né, no que a Bíblia diz, empolgados. Eu estava voando. Em menos de 3 horas eu cheguei no quilômetro 30. Até ali era chão conhecido para mim. A partir dali eu estava desbravando, né? E eu continuei. E aí no quilômetro 35, gente, bateu uma dorzinha na perna. Pensei, não, isso aqui é a batalha da mente que eles falam, né? Não é dor no corpo, é na cabeça. Não estou com dor, tá tudo bem, eu me resolvi. E aí no quilômetro 37 eu vi que não era a cabeça, era a perna mesmo, que não aguentava mais. E aí começou a bater um desânimo. Só que você vê, eu não estava correndo sozinho. Nesse dia eu não estava desacompanhado nem desinstruído, porque estava lá junto comigo meu amigo Elton com uma bicicleta. E ele vinha igual uma voz que sussurra por detrás, esse é o caminho. Ele vinha com a bicicletinha dele e por trás de mim sussurrava falando isso. Daqui 1 quilômetro tem uma descida, uma subida cabulosa. Eu, não, misericórdia, pelo amor de Deus. Mas não para de correr, porque depois tem o dobro de descida. Eu falava, amém, vamos lá. Ele vinha me instruindo, então eu não era pego de surpresa. Sabe como correr com um guia? Ele vinha e de uma bolsinha ele tirava toda a sorte de bênçãos para mim. Gelzinho de carboidrato,
cápsulas de sal, água, isotônico, tudo que eu precisava. Ele, que é um corredor mais experiente do que eu, ele aparecia com o que eu precisava na hora que eu precisava. E, amados, você vê, eu e você também temos um guia nessa corrida. Uma voz que sussurra por detrás, esse é o caminho, como profetizou Isaías acerca do Espírito Santo. Por isso que nós fomos comandados por Jesus a irmos até os confins da terra, mas a não sairmos de Jerusalém, né? Os discípulos não saírem de Jerusalém sem o guia dele, sem o Espírito Santo, sem o Paracleto, sem o Consolador. Amados, não tem por que correr essa corrida sem instrução. Se nós temos alguém que não somente nos lembra dos mandamentos da lei do Senhor, mas nos ensina todas as coisas. É isso que o Elton naquele dia me fez pensar, porque ele via e falava, você lembra como você treinou? Você lembra o que está na linha de chegada? Continua firme. E ele veio me encorajando nesse momento de desânimo. Uma hora que eu pensei assim, cara, não está dando mais, talvez já perto ali do 38, ele aparece com uma chamada de vídeo. Minha esposa e meus filhos que estavam em São Paulo, a gente decidiu, né, que não ia ser muito bom para as crianças ficar esperando na linha de chegada todo aquele tempo, né, no sol. Então eles estavam acompanhando a distância. O Elton ia mandando foto, vídeo da corrida. E ele passa com uma chamada no vídeo e eu só escuto minha esposa e meus filhos, pá, pai, pá, pai. Aí eu me enchi de ânimo, falei, é isso, eu não estou só correndo por mim, eu estou correndo por eles. Gente, eu comecei a ter visões de pai, de um dia que eu ia olhar na cara dos meus filhos e falar, com a sua idade eu já tinha corrido uma maratona. Falei, eu não posso perder esse direito, eu não posso, eu tenho que completar. E eu continuei correndo. Só que, amados, no quilômetro 40, a minha perna gastou. E eu comecei a pensar em parar. E eu sei, você fica desesperado de ouvir, meu Deus, pensar em parar no 40, termina no 42, já passou o pior. Mas, amados, sabe quem que pensa em parar no quilômetro 40? É quem não aguenta mais, quem está sentindo sobrecarregado. Amados, quantos de nós não vimos irmãos na fé querendo parar no quilômetro 40? Quantos de nós não vimos gente desanimar tão longe na jornada, depois de tanta água debaixo da ponte? Amados, quantas vezes nós não desanimamos, mesmo depois de tanto milagre que a gente viu do Senhor? Porque tem horas que a gente deixa a dor na perna falar mais alto do que a nossa visão da linha de chegada. Mas você vê, a palavra de Deus nos orienta acerca disso. Filipenses 3, do versículo 13 ao 14, diz que esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. A própria passagem de Hebreus 12 fala que nós mantemos o nosso olhar firme em Jesus, e fala sobre o sofrimento que ele, disposto a sofrer, depois foi recompensado. E nós precisamos entender, Hebreus 12 no versículo 11 diz que nenhuma disciplina é agradável no momento que é aplicada, mas depois produz muito fruto. Nessa hora está falando da correção, a disciplina de um pai para com o filho, mas a ideia é a dor física que traz aprendizado. E, amados, naquele momento era isso, era essa decisão. Assim é o crente, né? Então não tinha outro jeito para eu correr essa maratona. Eu estava pensando no paralelo, né? Eu não estava pensando no pórtico, na linha de chegada. Eu ficava pensando na jornada da fé. Eu pensava na linha de chegada e imaginar o que é concluir bem essa corrida e receber aquele abraço do Senhor Jesus, ouvir da boca dele a frase, servo bom e fiel, entra para a festa. Eu pensava nisso. E tudo que eu conseguia pensar é, Jesus não parou quando doeu, os apóstolos não pararam quando doeu, meus pais não pararam quando doeu. E, amados, aqui outro princípio importante sobre a corrida da fé é que enquanto a gente não chegou, não está na hora de parar de correr, não está na hora de baixar a guarda, não está na hora de descansar. Amados, eu não falava assim, eu quero parar. Eu comecei a falar para o Elton, eu quero só parar um pouquinho, descansar. Só que você vê várias pessoas pararem para descansar. A adrenalina para e não volta mais. Então tem várias gente que para só para dar uma respirada e não vai. Você não continua, o corpo trava. Igual aquele cara que vai só parar de ir para a igreja um pouquinho, precisa resolver umas coisas na cabeça. Amados, nesse dia, se eu estivesse correndo sozinho, essa ia ser minha história para contar, de alguém que terminou no quilômetro 40. O que aconteceu? Eu comecei a sussurrar para o Elton, falar, Elton, eu vou parar, já deu. Eu falava bem baixinho para não passar vergonha, só que ele respondia bem alto, falava, você não vai parar. E aí o pessoal em volta começava a me olhar com muita raiva. Eu tô falando de umas tia mais velha do que eu, correndo, me olhando assim, tipo, parar agora, de jeito nenhum.
E o pessoal começava a me olhar feio, e eu, Elton, fala baixo, eu vou parar só um pouquinho. Ele, você não vai parar. E aí eles começaram a gritar comigo, você não vai parar não, que conversa é essa de parar agora? Chegou tão longe, corre, para de pensar em parar e corre. E não era aquele encorajamento do começo do, você não vai parar, seu sem vergonha. Eu, não era bonito, mas era sincero. Só que, gente, não importava, não tinha mais conversa motivacional. Podia aparecer na minha frente o próprio Tony dos Sucrilhos. É Tony não dele? O Tigrão dos Sucrilhos lá? E podia aparecer com todo o papo de motivação. A minha perna não aguentava mais, eu não tinha perna. E na hora que eu fui ameaçar parar, eu senti uma mão no meu braço. Era um cara que já tinha me passado e voltou, porque ele viu que eu estava penando para continuar. Ele, mais baixinho do que eu, ele segurou firme no meu braço, olhou fundo nos meus olhos e falou, nem a pau que você fica para trás de um anão de 1,50 m. Força nessas pernas, guerreiro, corre! E eu fiquei sem jeito, porque ele estava correndo muito melhor do que eu. Ele estava voando, e ele parou. E eu falava, não, mano, vai lá, corre tua corrida. Ele, não, você vai correr, vamos lá. E ele grudou em mim. Amados, e a verdade é que na corrida da fé a gente não corre sozinho. É por isso que Hebreus 10, 25 diz, especialmente falando dos momentos de crise, não deixem de congregar. Não existe lobo solitário na corrida da fé. A gente não corre essa corrida sozinho, a gente corre ela em família. Não, mas é que agora as coisas estão tão difíceis. Essa é a hora de você não ficar sozinho, porque se você ficar sozinho, você para. Tem momentos onde a nossa perna está doendo e a gente começa a perder a noção do que realmente importa, que a gente precisa de uma mão no nosso braço. E alguém que vai dizer, de jeito nenhum você vai parar agora. Não. Corre. Mas está doendo. E daí? Corre. Não está na hora de parar. E amados, na corrida da fé nós não corremos sozinhos. Esse cara correu comigo. A gente precisa conversar com o cara que fez a altimetria da prova de Curitiba, porque no final tem 4 subidas. E ele foi às subidas comigo. Aí ele olhou para mim e falou, guerreiro, aqui para frente é descida. Você não vai parar, né? Eu falei, não. Ele falou, então tá. E ele seguiu. E eu vi ele indo embora pensando, graças a Deus, Deus mandou um enviado, porque senão eu ia ter enterrado no quilômetro 40, imagina que história para contar. Mas passado isso, era realmente só descida, eu continuei, eu mantive o meu olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da fé, por causa da alegria que eu esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora ele está sentado num lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores, desse modo vocês não ficarão cansados nem desanimados, afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Então assim, está doendo? Tudo bem, você foi avisado que ia doer. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas ele não falou para você ter bom ânimo porque as aflições talvez vão passar rapidinho. A gente tem bom ânimo porque ele venceu o mundo. Quer dizer, de barriga cheia, barriga vazia, a gente está bem em Cristo Jesus. Nossa esperança é maior do que as coisas desse mundo. Mas aí, como alguém cercado de testemunhas, eu estava correndo cercado de corredores, eles não me deixaram parar, e eles me carregaram ali para a linha de chegada, e de repente eu cruzei aquela linha de chegada, colocaram uma medalha em mim, e aí eu entrei num mundo de consolação e maravilhas. Amado, você termina a prova, está a cidade inteira de Curitiba te aplaudindo, gritando o seu nome, celebrando com você, minha família, meus amigos. Nesse momento teve um reencontro. Eu estava correndo com 2 amigos nesse dia. Um era a primeira maratona dele, mas ele já tinha mostrado que ele é um atleta de elite já. Ele terminou 50 minutos antes do que eu. Essa foi a hora do nosso reencontro. Ele me olhou com alegria. Eu sabia que você não ia desistir. E eu encontrei ali a galera que já tinha ido antes. Logo depois de mim chegou outro amigo que estava correndo. E a gente celebrou a chegada dele. E enxugaram nossas lágrimas com uma mesa de bebidas para nos hidratar e carboidratos, para a gente tentar cuidar daquele rombo. Eu queimei 4.000 calorias correndo aquele dia. E aí tem umas barraquinhas que eles vão te alongar, te esticar todinho, e é só alegria, amados. E eu olhava para aquela medalha e pensava, que legal, vai ser uma decoração no meu escritório. Mas tudo que eu conseguia pensar era em 1 Coríntios 9, do versículo 24 ao 27. Vocês não sabem que de todos que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa, uma medalha que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Amados, eu fiquei pensando o que é chegar na linha de chegada tendo corrido bem, e Jesus colocar a sua medalha e apontar o caminho agora para o lugar onde vão enxugar suas lágrimas, fazer uma massagem que você vai ter
Agora, o resto da vida para se recuperar da corrida, você vai se reencontrar com os que foram antes de você, vai ver chegando os que chegam depois, é um momento de alegria, sabe? E nesse momento, a dor ficou para trás. A única coisa que você pensa é, cara, valeu a pena ter pego firme. Onde você fraquejou, você pensa, eu devia ter pegado mais firme. Porque nessa hora a dor ficou para trás, e dali para frente é só a celebração, a alegria. E amados, assim é a nossa corrida da fé. E eu sei que aqui eu estou jogando no liquidificador tudo, né? Estou falando da grande corrida, das pequenas corridas, mas porque são coisas que estão interligadas. Porque, amados, nesse dia eu olhava para a medalha da maratona e eu ria, porque eu não me senti um campeão na hora que eu cruzei o pórtico. Porque com aquela medalha, a única coisa que eu conseguia pensar foi do momento que no começo do ano eu olhei no espelho e falei, nada menos que 3 quilômetros. Porque o que eu fiz entre os 3 e os 42 foi a mesma coisa. Eu dei o meu melhor. Amados, eu nunca pensei que eu ia correr uma maratona. Eu nunca sonhei em correr uma maratona. Nunca imaginei correr uma corrida de 42 quilômetros. Eu só queria ser fiel na minha corrida para emagrecer. Mas está aqui o que a gente não entende, que a fidelidade no pouco nos prepara para as coisas maiores. Eu podia ter inventado, não, quero correr uma maratona e ter tentado isso sem preparo, não ia acontecer. E muitos de nós tratamos assim as coisas espirituais, mas amados, essa é a realidade. Que a corrida da fé não diz a respeito de um grande momento. Às vezes a gente quer o grande momento que vai definir o nosso relacionamento com Deus. Mas não é um grande momento, são vários pequenos momentos. São vários pequenos passos de novo, que definem onde nós estamos em Deus. Então, naquele um dia, eu corri 4 horas. Para quem ficou curioso, eu terminei com o pace médio de 6:17, o que para a primeira maratona eu acho que está ótimo, fiquei muito feliz. Mas não imaginava o que ia acontecer. Eu só fui fiel com o que eu tinha. Então, a gente precisa entender o valor da fidelidade, mesmo nas coisas pequenas. Naquele dia eu corri 42 quilômetros, mas no ano de 2022 eu corri quase 700 quilômetros. Naquele dia eu corri umas 4 horas e pouquinho, mas ao longo do ano eu corri sei lá quantas horas. A verdade é que naquele dia do grande momento eu só fiz mais um pouco do que eu estava fazendo todos os dias, procurando entregar o meu melhor. E amados, é assim, não vai ter um momento de uma grande prova que vai definir onde você está em Deus. Na verdade, a sua atitude nesse grande momento da grande prova é o reflexo dos seus muitos dias. Amados, cada dia que a gente tem na mão é que nem um tijolinho. Tijolinho por si só pode parecer desprezível, mas a soma de 10 mil deles, de milhares deles, aplicados de maneira ordenada, pode se parecer com uma bela construção. Agora, a soma do desperdício dele se parece com uma pilha de entulhos. E às vezes a gente não olha para o valor com o que pode ser feito num dia de fidelidade, mas sonha onde a gente vai estar daqui a alguns anos. E é isso que nós precisamos entender, que não podemos desprezar o dia de pequenos começos, amém? Você recebe essa palavra? Eu queria te convidar a ficar de pé para parecer que está acabando. Mas amados, se você se sentiu motivado para fazer exercício, esse é só um bônus, não é o meu intuito. O meu intuito é te motivar na corrida da fé, na corrida espiritual. E como a Bíblia faz o paralelo, eu acho que é útil para nosso aprendizado. Talvez você não precisa correr uma maratona para aprender o que eu aprendi correndo. Quero compartilhar a lição, mas a Bíblia faz essa analogia da fé como uma corrida. Semelhante à corrida, a gente tem uma largada, uma linha de chegada, a gente precisa de perseverança, a gente precisa, percorrer a distância. Então nos é útil, nos é proveitoso entender um pouquinho sobre isso. Agora, amados, qual que é o meu apelo para você? Não despreze o dia de pequenos começos. Porque eu olho para trás, eu nunca ia correr os 42 se eu não decidisse correr aquele primeiro quilômetro, aquele 1,5, o 6. Decidi dar o meu melhor. Então, amados, hoje eu quero te convidar a olhar para a sua vida com Deus e talvez olhar para as coisas que você tem para dar que parecem poucos. Porque às vezes o cara está lá, pede, Deus me usa. Eu quero ser uma bênção na vida das pessoas. Ele está lá no trabalho, aí ele sente o sussurro do Espírito Santo, uma palavra de conhecimento para alguém. Aí o que ele diz? Deve ser coisa da minha cabeça. Mas, amados, nunca vai ouvir a voz estrondosa de Deus que não responde com fidelidade os sussurros do Senhor. Quem não corre com homens não corre com cavalos.
Aí está lá, não, um dia eu vou ser generoso, quando eu tiver mais dinheiro eu vou ser generoso. Não vai. Quem não é fiel com o que tem, não vai ser fiel com o que não tem. Tem que ser generoso no que você pode, mesmo se for pouco. Talvez a generosidade que é possível é pagar uma jantinha para alguém de vez em quando. Mas é tão pouco, mas pouco é mais do que nada. Você está movendo com fidelidade o que você tem. Pode ter dado carro a alguém naquele dia, pode ter dado casa a alguém naquele dia, mas no reino dos céus vão falar, ó, você viu que João pagou a janta para o Pedro? Essa foi a maior oferta do dia. Essa foi a maior ação de generosidade de hoje. Porque a conversa não é se é pouco ou se é muito, é se você foi fiel com o que você tem. Aí tem gente falando, não, se eu tivesse com mais tempo livre, eu ia fazer mais com Deus. Não ia. É a conversa que você diz para se acalmar. Se Deus não é prioridade para você hoje, Ele não vai ser prioridade para você amanhã, magicamente. Não é tempo que nos falta, é levar Deus a sério. Então, amados, qual que é o meu convite? É olhar para o que você tem para entregar. Você pode falar, olha, eu não estou passando tempo com Deus, eu não acho que eu consigo fazer esse negócio de orar 1 hora. E, amados, não é por performance, não é por falar, eu oro todo esse tempo. É porque a gente precisa dessas disciplinas espirituais, a gente precisa cultivar o nosso relacionamento. Esse é o exercício físico e a nutrição do espírito, amém? A gente precisa disso, não é pela performance, não é para se gabar, é porque a gente precisa de relacionamento com Deus. Eu falo, eu não consigo fazer, acho que nem meia hora. Tudo bem, você consegue orar por 15 minutos? Glória a Deus. Cara, às vezes a gente despreza isso, mas você já pensou o testemunho de alguém de esse ano? Eu não fiquei nenhum dia sem orar os meus 15 minutos. É alguém que se ambientalizou com oração, que agora tem capacidade de orar, como o corredor tem capacidade de correr. Então, amados, a gente olha com desprezo, nossa, mas só 15 minutos, mas se é pouco, por que a gente não faz? Por que a gente deixa o dia passar sem orar então? Você vê, não é, se é pouco ou se é muito, se a gente é fiel com o que a gente tem para dar, com o que a gente consegue fazer. Porque Deus ama ver a obra começando. Não despreze o dia de pequenos começos. Às vezes você está lá, eu preciso ser um cônjuge melhor, eu preciso ser mais amoroso, mais romântico, mais paciente. Mas quando você vê, parece que você já está fazendo ruim de novo. Mas, amados, o que é o melhor que você consegue fazer hoje? Talvez se concentra numa coisa de cada vez. O que é o melhor que você consegue fazer? Amados, ultimamente eu tenho trazido isso muito com o meu discipulador. Um desafio de tentar não perder a paciência no trânsito. Eu tenho me esforçado tanto. Aí esse dia, cara, essa semana passada, eu mandei uma mensagem para minha esposa. Não falei com ela no telefone. Eu estava no telefone, né? Eu estava dirigindo no Viva Voz. Eu falei, amor, eu estou uns 3 dias já sem me estressar no trânsito. E antes da ligação acabar, perdi a paciência com alguém. Não, começar de novo. Mas tentando dar o meu melhor. E se for 15 minutos de oração? Nunca vai ser 1 hora se não for 15 minutos antes. E se for 4 capítulos da Bíblia? Nunca vai ser mais se não for 4 antes. A Bíblia tem 1189 capítulos. Quer dizer que você lê 3 capítulos da Bíblia por dia, de segunda a sexta, e 4 no sábado e no domingo, você lê a Bíblia inteira em 1 ano. É um ótimo objetivo para quem ainda não leu a Bíblia inteira no ano. Tem que ler, tem que entender essa narrativa de cabo a rabo. Mesmo se você não for chamado para ser um pregador, um mestre, o Pedrão falou que todos nós temos que estar prontos para responder qualquer um que indagar a respeito da nossa esperança em Cristo Jesus. Pedrão é o apóstolo Pedro, para quem não é chegado. Mas tem que estar cheio do livro. Então tem que ter fidelidade. Aí é pouco ou é muito, é do que você consegue. Agora a gente tem que parar de entrar nessa linguagem de comparação, de falar, tem gente que faz mais, e daí você não vai responder por quem faz mais, não vai responder por quem faz menos, você vai responder pela sua parte. Então, se a gente começasse a se alegrar com a nossa fidelidade, em vez de ficar, porque a gente despreza as coisas simples, algo para a gente entender. Imagina se a missão da sua vida, eu estou quase terminando, tá? Imagina se a missão da sua vida fosse ganhar 4 pessoas para Jesus e cuidar delas o resto da vida, discipular, acompanhar, certificar que eles estão bem na fé o resto da vida. E eu digo isso e eu vejo várias pessoas que olham assim, nossa, mas só 4? Amados, sabe o que aconteceria no Brasil se cada cristão fizesse isso? É a nação inteira. Agora a gente ama a conversa de vamos discipular as nações, mas nossa, só 4 discípulos? Agora a pergunta, se é pouco, por que a gente não faz? Então, vamos deixar a comparação para longe. Vamos focar em entregar o nosso melhor. Porque, amados, quem sabe onde você vai estar daqui a 1 ano?
se você decidir todo dia entregar o seu melhor. Todo dia os seus 15 minutos de oração. Daqui a pouco você vai se perceber apto para desfrutar da oração. Daqui a pouco você vê, se já passou os seus 15 minutos, tem meia hora. Você virou um orador, virou atleta da oração. Daqui a pouco, quando você vê, você está sendo mais amoroso, carinhoso, mais respeitoso com o seu cônjuge, porque você tem concentrado em fazer o seu melhor cada dia, e a cada dia você está melhorando, glória a Deus. Um pai mais paciente, uma mãe mais gentil. Não acontece do nada, a gente precisa se empenhar em dar o nosso melhor. Mas sabe Deus onde vai ser, o que vai ser esse melhor daqui a um ano? Para mim, na experiência da corrida natural foi essa. Do correr para emagrecer para correr uma maratona. E não tinha nenhuma expectativa de fazer isso. Foi só fidelidade. Então, eu deixo essa mensagem como testamento da fidelidade no pouco. E o que isso produz no nosso coração. E eu deixo o meu convite, nesse momento, e conforme oramos e falamos com o Senhor, de sondar o seu coração. E encontrar na sua vida o que talvez sejam suas 2 moedinhas. O seu 1 talento. Os seus 3 quilômetros. Mas eu oro e eu peço que você não saia daqui sem realmente decidir no seu coração dar o seu melhor, independente se é pouco ou se é muito. Sabe, talvez você é a pessoa que tem tido essa conversa. Quando eu tiver mais, eu vou ser generoso. Quando eu tiver mais tempo, eu vou fazer mais pelo reino de Deus. Amados, hoje é o dia da fidelidade. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Amém? Acho que a ideia foi passada. Você recebe essa palavra? Eu oro que essa simples sementinha venha trazer fruto no seu coração e que o Espírito Santo de Deus venha vivificar essa palavra. Mas, amados, quem fala é Ele, é a palavra dEle. Então vamos tirar esses momentos agora, né, para orar e falar com o Senhor. Mais do que o recado que eu posso trazer, é o toque dEle que vai fazer a diferença. Então, não desperdice esse momento. Converse com o nosso Pai Celeste. Entenda qual é o melhor que você precisa dar hoje. Sem se preocupar se é pouco ou muito. Só dê o seu melhor. Amém?